Ontem foi um dia histórico no nosso país. O ex-presidente, agora futuro presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, foi diplomado pela terceira vez com o diploma de presidente da República. Isso é inédito na história do Brasil. É a primeira vez que alguém vai para o terceiro mandato de presidente da República, eleito democraticamente pelo povo. Foi uma cerimônia ontem de diplomação muito emocionante, porque se nós analisarmos os últimos anos no Brasil e aquilo que o presidente Lula passou, a perseguição que foi feita, a farsa da Operação Lava Jato, a prisão sem provas, as injustiças que foram cometidas contra este que é o maior líder político do Brasil, respeitado no mundo inteiro. Lula deu a volta por cima e foi consagrado nas urnas por mais de 60 milhões de eleitores. E é importante a gente dizer que nós estamos agora vivendo um momento de preparação do novo governo. A equipe de transição concluiu os trabalhos, já está entregando os relatórios com diagnósticos que foram feitos nas mais diversas áreas, e o presidente Lula já está nomeando, escolhendo, aliás, indicando seus ministros, e o governo está se preparando para reconstruir o país. O presidente Lula está com a missão de reconstruir o Estado brasileiro, que estava sendo dilapidado, desmontado, inclusive preparando para os primeiros 100 dias de governo projetos e políticas que serão implementadas a partir do início do ano. Para nós termos de volta políticas que possam induzir o crescimento econômico, políticas também de inclusão social, de combate à miséria e à fome, de distribuição de renda e também de proteção ao meio ambiente. A gente fica olhando para as movimentações da equipe de transição e do presidente eleito, e a gente já pode agora dizer como é diferente ter uma equipe preparada, uma equipe centrada no objetivo de reconstruir o nosso país, muito diferente do que aconteceu há 4 anos atrás com a eleição de Jair Bolsonaro. Cada ministro que era anunciado, nós levávamos um susto, nós ficávamos indignados até de saber que pessoas tão despreparadas estavam sendo indicadas para pastas importantíssimas. Mas o que mais nos chama a atenção agora nesse período é o diagnóstico que a equipe de transição está apresentando, não só para o presidente eleito, mas para a nação. E esse diagnóstico dá conta do caos que o presidente eleito vai encontrar a partir de 1º de janeiro. O desmonte, o rombo. Bolsonaro está entregando um país quebrado, falido. Diziam que o PT tinha afundado o Brasil, e é importante lembrar que o PT entregou o governo com reservas na ordem de 370 bilhões. E agora o rombo chega perto de 700 bilhões. Não há dinheiro hoje para nada neste governo.
Não há dinheiro para pagamento das bolsas de estudo dos universitários, dos pesquisadores da CAPES, do CNPq. Os pesquisadores que dependem dessa bolsa para se alimentar, para sobreviver, não têm a garantia de que vão receber. Não tem dinheiro para o INSS cumprir com as suas funções. Não tem dinheiro sequer para a Polícia Federal pagar diária para os policiais federais irem a Brasília fazer a segurança no dia da posse do presidente. Imaginem vocês se Bolsonaro tivesse sido reeleito. Mais 4 anos de incompetência e de desmonte do Estado brasileiro. Nós passaríamos a viver terra arrasada. Mas, felizmente, a sociedade brasileira percebeu o caminho que nós estávamos percorrendo e resolveu, portanto, escolher um outro caminho, que vai ser agora conduzido pelo presidente Lula. Agora sim nós vamos ter um presidente da República. Agora sim nós vamos ter um estadista à frente da presidência da República para conduzir um governo sério. Um governo que não permita mais aquele escândalo que acontece na Amazônia, dos garimpeiros ilegais que estão acabando com as nossas florestas, contaminando os rios, matando o povo Yanomami. Vimos agora, nesse final de semana, em reportagem na televisão, 150 quilômetros de estrada clandestina, deputado Amarildo, nas terras Yanomamis. Vimos imagens de índios esquálidos, de índios desnutridos, de pessoas morrendo por conta da água contaminada nos rios, pelos garimpeiros, por conta da invasão de suas terras. Nós temos confiança que o presidente Lula vai reverter essa situação, proteger nossa Amazônia, proteger as terras indígenas, fazer respeitar o meio ambiente. Aliás, uma prioridade mundial hoje de combater as mudanças climáticas e ter um planeta sustentável. Então, senhor presidente, felizmente, ontem, aquela cerimônia carregada de emoção, de simbolismos, com a presença da presidente Dilma, nós estamos virando uma página triste da nossa história e vamos de novo ter um governo que vai nos orgulhar. Só queria corroborar aqui com a fala do deputado Amarildo Cruz e lamentar esses atos de vândalos, de criminosos. Uma verdadeira palhaçada que aconteceu em Brasília ontem, inclusive com a prisão de um indígena. Agora o movimento golpista está usando os índios, deputado Amarildo. Porque fala, bom, nos índios eles não vão colocar a mão. Mas índio golpista, índio que conspira contra o Estado democrático de direito, tem que ser responsabilizado, sim. E está certo, foi preso. Aqui também, na frente do CMO, a informação que eu recebi é que iam trazer índio das aldeias, querendo usar índio de escudo aqui no CMO, porque diziam, não, nos índios eles não vão mexer. E aqui o deputado Zé Teixeira fez uma parte dizendo que não podemos afirmar que esse povo apoiava o Bolsonaro, que quem colocou fogo nos ônibus ontem é bolsonarista ou não. Podemos afirmar sim. Hoje tem uma parcela da população ensandecida, alimentada por fake news, e que só sabe agir
dentro de uma bolha, de uma realidade paralela, achando que ainda vai poder reverter o resultado das eleições, com protestos e com vandalismos. Eu quero dizer aqui que eu já fui agredido 3 vezes por bolsonaristas ensandecidos, uma vez no restaurante, uma vez no supermercado e a última vez na porta de uma igreja. Saindo da missa, eu fui abordado por um senhor na porta que me pegou pelo braço e começou já a falar de forma agressiva comigo, dizendo que o nome dele estava na minha mala direta, que ele recebia correspondência do meu gabinete e não queria receber mais. E eu disse, só o senhor me falar o seu nome que eu vou retirar da mala direta, o senhor não vai receber mais minha correspondência, se não quer, não vai receber. E ele começou a repetir que tinha que retirar, e cada vez falando mais alto, todo mundo saindo da igreja, em volta ali, uma situação constrangedora. E de repente ele me chamou, primeiro de canalha, depois me chamou de bandido, e depois me chamou de falso. Como eu não sou canalha, nem bandido e nem falso, eu entrei na justiça contra esse senhor, porque ele vai ter que dizer por que ele me chamou desses nomes. E eu perguntei para ele 3 vezes, o senhor está me xingando assim porque eu sou do PT? Porque eu votei no Lula? Então assume, é por isso? E ele cada vez mais esbravejando, em voz alta, só me xingava. Quando eu tentei pedir pela última vez explicações do porquê dessa agressividade, ele me deu um soco no peito. E se não fosse contido ali pelas pessoas que estavam saindo da igreja, ele teria me batido muito mais. E dizendo, eu vou te bater, eu vou te bater. O que é isso? O que nós estamos vivendo? Esse é o legado do Bolsonaro. Esse é o legado que o Bolsonaro deixa no nosso país. O presidente Lula disse certa vez, antigamente no Brasil, a gente fazia política debatendo com as pessoas. A gente fazia política discutindo projeto, ideologias. A gente discutia programa de governo. Agora as pessoas estão partindo para violência. Violência verbal e física. E como disse o ministro Alexandre de Moraes ontem na diplomação, esses criminosos que atentam contra a democracia, eles têm que ser responsabilizados de acordo com a lei. Porque não é possível você estar andando na rua, ser abordado, ser agredido, porque você tem uma determinada posição política. Eu diria também aqui, como psicólogo, que tem muita gente precisando de tratamento. Tratamento. Quem está lá desfilando, batendo continência para pneu, cantando nacional, no Muro das Lamentações, pedindo SOS generais, ali tem um grupo manifestando dissociação cognitiva coletiva. Isso tem nome na psicologia, na ciência. É um delírio coletivo que algumas pessoas estão manifestando. E precisa de tratamento. Eu fico olhando senhoras de cabelo branco, ali rezando, ajoelhadas, pedindo socorro para os generais. Pelo amor de Deus, acabou a eleição. Vocês, bolsonaristas, perderam a eleição, perderam. Vão para casa cuidar dos netos, dos filhos, vão cuidar da vida. Agora o ministro ontem também disse uma coisa muito importante, que já sabem dos financiadores, porque é muito dinheiro envolvido.
Não pensem vocês que é barato manter um acampamento com aquelas tendas, deputada Amarildo. Churrasco todo dia, banheiro químico. Vai ver quanto que é o aluguel de uma tenda daquela. Quantas tem lá? Isso aí envolve dinheiro, tem financiador, tem empresário por trás, tem gente do agronegócio por trás. Esses são criminosos. Esses são fascistas. Eu quero deixar bem claro que nem todo aquele que votou no Bolsonaro merece esses adjetivos. Não. Tem gente que votou por conta da campanha antipetista, tem gente que votou porque o pastor da igreja fez a cabeça, falando que o PT era do demônio, tem gente que votou enganado, com medo da volta do Lula, que ia fechar a igreja. Vou concluir, senhor presidente. Então, nem todo mundo que votou no Bolsonaro merece esse adjetivo. Mas nós temos uma minoria fascista, violenta, homofóbica, racista, machista. E fascista nós não podemos tolerar. Então, encerro aqui, senhor presidente, dizendo que fiz boletim de ocorrência, entrei na justiça, por quê? Porque senão amanhã ou depois, né, vou ter que entrar num clube de boxe, de luta livre, para poder me defender, no supermercado, no açougue, né? Eu só faço crossfit, mas lá não ensina luta. Vou ter que entrar numa escola de luta, né? Então, nós não podemos viver isso no país, pelo amor de Deus. Nós temos que ter convivência pacífica, democrática. Quem pensa diferente de mim tem todo o direito, e nós podemos debater civilizadamente, não é? Então, senhor presidente, registro aqui, momento histórico vivido no país ontem, presidente Lula diplomado, agora estamos organizando o novo governo, esperamos dia 1º de janeiro para a posse, e a partir daí viver um outro momento para a nação brasileira que merece paz, justiça social, desenvolvimento, crescimento econômico. Muito obrigado.